Só que tu te desmotiva muito rápido por isso. Tu começa a contar caloria, tu começa a restringir tua alimentação porque tu acha que é assim que faz. Ou tu começa a criar uma lista enorme de coisas que tu precisa fazer porque tu acha que isso que vai te trazer motivação. Tá difícil, por exemplo, perder peso, vou entrar naquela dieta, porque todo mundo tá entrando, as famosas estão entrando naquela dieta, então provavelmente aquilo vai me motivar a continuar. E não vai. É como eu sempre falo, se dieta desse certo, a gente faria a primeira uma vez na vida, depois não faria mais, né? Porque a ideia é que a gente consiga se manter em algo desse estilo, mas não é o que acontece. E com isso a gente também vai encontrar estratégias para a gente conseguir reanimar essa tua chama do propósito, que faz com que tu levante na cama, quando toca o despertador lá, tu pensa, yes, que legal, vamos lá porque o dia hoje vai ser incrível. E daí a gente pode fazer isso todos os dias, não só quando a gente acorda para ir pra praia. Acontece isso contigo também, quando eu era criança acontecia muito. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu tenho um recado pra ti, que participou do nosso evento de ontem, do Viva Mais e Melhor. Muito obrigada a ti, a gente recebeu várias mensagens muito sensacionais e a gente fica feliz de saber que o nosso conteúdo contribui na tua jornada. E como eu prometi, eu vou deixar o link aqui abaixo no vídeo pra tu acessar. E lembra que a gente deixou um cupom especial pra ti, ele chama Longevidade. Então dá uma olhadinha lá, coloca o cupom. Eu só preciso te dizer que ele vai estar válido só até as 23h59 dessa próxima terça-feira. Então corre, aproveita ele. Legal? Agora vamos pro nosso próximo vídeo. Quando o medo ele é grande o suficiente, mesmo que a gente esteja super animado pra gente ir, pra gente fazer o que precisa ser feito, o que a gente sabe que vai ser bom pra gente, tem uma parte da gente que quer manter a nós mesmos seguros, naquela zona de conforto, impedindo a gente de avançar para alguma coisa que a gente sabe que vai ser bom e vai ser seguro. A gente identifica isso, como é que a gente pode fazer para fazer a engenharia reversa? Já que a gente identificou que às vezes é o medo que nos desmotiva, é aquela vozinha lá, insistente, que às vezes quer encontrar problema onde não tem. Como é que a gente pode fazer para mudar isso? Então, o que acontece aqui é que quando a gente usa uma mesma estratégia, quando a gente não conhece a nós mesmos e o que realmente está causando a desmotivação em nós, a gente normalmente utiliza técnicas, estratégias, caminhos que são ineficazes, eles não dão o retorno que são para dar. Com a maioria dos tipos de desmotivação. E assim, a gente fica cada vez mais desmotivado, porque a gente tem aquela sensação de que, putz, tudo que eu tô fazendo não tá dando certo. Eu tô tentando sair disso, eu tô tentando melhorar a minha vida, mas parece que eu não tô conseguindo porque eu tô tentando me tornar mais motivado e cada vez eu me sinto mais desmotivado. Se a gente for entender a esse sentimento de desânimo, de quando a gente não se sente motivado para fazer alguma coisa na nossa vida, seja ela o que for, a desmotivação, ela é não se comprometer totalmente com uma ação. Então, por isso a gente se desmotiva a tomar uma ação. E tem muitas coisas, muitas razões que nos colocam nessa situação, nessa circunstância. Assim como, por exemplo, para os IMBAs, como a gente viu antes, eles têm vários nomes para os tons de verde, eles têm mais de 6 tons diferentes de verde que a gente não tem, a gente não identifica da mesma forma, a gente não tem essa facilidade. Quando a gente começa a entender de onde vem a nossa desmotivação, se a gente consegue colocar ela num tipo de categoria e tu consegue identificar em ti mesmo, ok, é isso exatamente que está me causando essa falta de ânimo na minha vida, a gente consegue entender os verdadeiros motivos e assim a gente consegue melhorar esses motivos. Então é definitivamente um trabalho que tu precisa fazer contigo mesmo, mas é um trabalho libertador, é um trabalho de autodesenvolvimento e a gente vai entender agora como. Então a gente pode escolher a partir disso várias ferramentas, várias estratégias que vão ser certas para te ajudar a te motivar. Porque nada melhor do que a gente ter as nossas ferramentas nas nossas mãos, para que a gente saiba como melhorar a nós mesmos. Tu não concorda comigo? Então agora a gente vai ver quais são os tipos mais comuns, a gente vai fazer uma engenharia reversa, a gente vai entender a desmotivação e ver como é que a gente pode trazer isso para tornar ela uma motivação na nossa vida. Então, quais são os tipos mais comuns de desmotivação, ou seja, o que mais nos desmotiva? Pode ser que tu encontre mais afinidade com a desmotivação, com o motivo da desmotivação, e talvez alguns não te afetem. Quando era para acordar para ir para a escola, ai não, só mais 5 minutinhos, não sei o quê. Aí quando era férias, podia ser a hora que fosse, a mãe a chamava para ir para a praia, vamos, né? Nem dormir, tá tudo certo, são férias.
porque a gente tem um certo grau de motivação nessa atividade. Mas a gente consegue sim, a partir do momento que a gente encontra o que realmente está nos dando aquela chama do propósito, a gente consegue colocar isso em prática. Qual é a primeira e a mais clássica que todos nós passamos? Quando a gente é desmotivado pelo fator medo. Isso acontece com todos nós, isso é uma emoção básica, como a alegria, como o amor, né? Como o êxtase. O medo também é, a raiva também é. Então, são coisas que são necessárias, a gente não precisa fugir deles, a gente precisa, na verdade, entender de onde que eles estão vindo. Então, olha só como. Quando a gente tá com medo, a gente, mesmo quando a gente tá entrando num território, numa parte da nossa vida que a gente mesmo escolheu, por exemplo, uma mudança, uma transformação, que a gente tá fazendo isso porque a gente quer fazer. Uma parte interna nossa, uma parte da gente está determinada, o nosso cérebro está determinado a evitar que a gente vá em frente. O medo, ele nos puxa, ele nos tranca, é o nosso freio de mão. Ele nos dá aquela sensação de vai com cuidado, seja cuidadoso. Mesmo para aquilo que pode ser muito benéfico para ti, mesmo para aquilo que tu identifica que não, mas é isso que vai me transformar minha vida, o que tu tá falando? O nosso corpo, o medo, ele é uma forma de proteção. Quando a gente estava lá na época das cavernas, a gente tinha que ter o medo bem aguçado, porque a gente vivia em circunstâncias que nos colocavam em risco a todos os momentos. E essa característica é uma característica que o nosso cérebro sempre busca, ele está sempre tentando nos proteger, mas ele é aquele amor muito protetor, extremamente protetor. Então, por isso que quando a gente quer fazer uma coisa diferente, seja ela o que for, a gente tem aquele sentimento de medo, porque é basicamente o nosso sistema de defesa. E grande parte das vezes, a gente tem os nossos medos baseados no quê? Na nossa imaginação, no fantástico mundo do Bob. Lembra aquele desenho? O Fantástico Mundo do Bob? Não é uma ideia real. Muitas vezes não é uma ideia precisa dos riscos, ou de que a gente está realmente colocando a nossa vida em risco. Mas a nossa imaginação puxa cenários, lembra de fatos, lembra de coisas lá, ainda mais quando a gente está muito compenetrado em notícias, a gente começa a pensar, mas pro fulano lá na Conchinchina aconteceu tal coisa, então pode ser que comigo aconteça também. E nisso a gente vai sentindo vai cada vez mais liberando esse sentimento de medo. Então, muitas vezes, um dos fatores que nos desmotiva é o medo. Quando o medo é grande o suficiente, mesmo que a gente esteja super animado pra gente ir, pra gente fazer o que precisa ser feito, o que a gente sabe que vai ser bom pra gente, tem uma parte da gente que quer manter a nós mesmos seguros, naquela zona de conforto, impedindo a gente de avançar para alguma coisa que a gente sabe que vai ser bom e vai ser seguro. Quando a gente identifica isso, como é que a gente pode fazer para fazer a engenharia reversa? Já que a gente identificou que às vezes é o medo que nos desmotiva, é aquela vozinha lá, insistente, que às vezes quer encontrar problema onde não tem. Como é que a gente pode fazer para mudar isso? Quando a gente quer se motivar, quando a gente quer achar um fator que nos motiva, a gente precisa lidar com o nosso medo. Então, o primeiro passo é a gente entender ele, não é nem questão de enfrentar. A gente começa nomeando os nossos medos, para que a gente comece, né, consiga ter a nossa consciência no que realmente está causando medo na nossa cabeça. Então, o primeiro passo, como eu sempre falo, é seja gentil contigo mesmo, saiba que os teus medos, eles são naturais, e eles são só uma ferramenta, um mecanismo de defesa, um mecanismo que está tentando te proteger, mas às vezes é um amor muito protetor, super protetor, que está te abafando, que está te impedindo de fazer uma coisa que pode transformar a tua vida. E nesse momento que tu identifica isso e tu sabe que, tá bom, vamos fazer as pazes, medo, eu identifico que tu é uma pessoa legal comigo, tá tentando me proteger, tá tudo certo. O que a gente faz depois? Tu pode identificar contigo e fazer perguntas para ti mesmo, porque tua mente vai te dar respostas. Teu cérebro vai te responder. Então, se tu perguntar coisas do tipo, por que eu tô com tanto medo disso realmente acontecer? Quais são as chances disso realmente acontecer? Será que isso é real? Que eu tenho esse medo é real que eu tô tendo agora de transformar, de melhorar ou não? Quando tu identifica, quando tu coloca esses medos no sol, sabe o sol que quando a gente coloca no sol aparece tudo, todas as sujeiras, todas as coisas, tudo aparece no sol? Da mesma forma acontece quando a gente expõe nossos medos na luz. A gente consegue identificar isso. E pra gente se motivar, quando a gente percebe que tem coisas que estão liberando esse sentimento de medo, a gente precisa lidar com ele em primeiro lugar.
E com isso, quando a gente começa, legal, eu tô com medo disso. Não, mas esse medo aqui, por exemplo, eu tenho medo de mudar minha alimentação. Mas por que tu tá com medo de mudar a alimentação? Porque eu tô com medo, um medo inconsciente de que a comida não vai ser boa. Tá, de onde tu tá achando que a comida não vai ser boa? É com base no quê? Será que tem alguma outra coisa que tá com medo disso? Ou às vezes acontece, né? A gente percebe muito isso nos nossos alunos, que muitas vezes uma das coisas que faz com que não queira, né, tenha esse medo da mudança é de achar que não vai mais fazer parte do círculo social. Mas calma, quem disse que não vai fazer? Será que a gente não consegue encontrar estratégias para que essa parte não mude? Ou que tu encontre novos amigos melhores, né? Que estejam assim numa mesma batida, numa mesma busca que tu? Então, esse medo, tu não vai ficar sozinho, tu não vai ficar solitário. Muito pelo contrário, seus amigos eles vão te tirar como exemplo. Então já é um outro medo que a gente começa a clarear, a gente começa a perceber, não, esse medo até poderia fazer sentido, obrigada por existir na minha vida, mas eu agradeço o tempo que tu esteve comigo. Boa? E a gente começa a colocar isso num plano, porque as coisas sem ação, elas caem por terra. Qual é o outro tipo maior de desmotivação? Quando a gente começa a colocar as metas erradas. De onde vem essa ideia? Tem uma pesquisadora, ela é pesquisadora social da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O nome dela é Martha Beck. E ela tem uma definição muito interessante que fala sobre essa parte da motivação, de quando a gente estabelece metas que não são as nossas próprias metas. Tu já vai entender. Ela separa nós mesmos, o nosso eu, com duas partes. O nosso eu essencial e o nosso eu social. O nosso eu essencial é aquela pessoa que tu realmente é a tua essência. É como tu é espontâneo, ou como tu é um pouco mais, um pouquinho mais fechado, se tu é mais criativo, se tu é mais divertido ou introvertido. Aquela parte que é mais importante para ti. Esse é teu eu essencial, é aquilo que é a tua essência, que normalmente quando a gente é criança a gente consegue ter isso mais alegre, né? Mais vivo dentro da gente. E o outro eu é o eu social. Ou seja, é aquilo que a gente começa a desenvolver desde o momento que a gente começa a viver em sociedade lá com a nossa família. É aquelas regras, sabe? As regras de que, aqui nessa sociedade a gente segue estas regras. Aqui a gente tem estes valores. E aqui a gente faz destas formas. E assim a gente começa claro, como todos nós, é uma coisa natural, a gente começa a viver de acordo com as regras da sociedade. Só que muitas vezes acontece de que o nosso eu social, ele começa a trancar muito o nosso eu essencial. E o nosso eu essencial começa a se sentir sobrecarregado com isso. Ele fica cada vez mais fechado, ele fica cada vez mais enfraquecido. E cada vez mais a gente vai tendo aquela sensação de que a gente está vivendo uma vida que não é nossa. Tá fazendo uma coisa que não era bem o que tu queria fazer. Tá vivendo uma vida de acordo com coisas que não são aquilo que tu realmente gostaria de colocar em prática. E às vezes acontece com grande parte das pessoas que a gente chega num momento da nossa vida, a gente pensa, caramba, será que eu tô vivendo a vida que eu realmente gostaria de viver? Eu tô numa crise de existência agora. E muitas vezes é por conta dessa dualidade que a gente vive. A gente tem a nossa essência, que são os nossos valores, as nossas ideias, aquelas coisas que realmente fazem o nosso coração pulsar, o nosso propósito, mas a gente vive de acordo com o nosso eu social, aquilo que a nossa sociedade nos coloca. E não é errado. Se a gente vive em sociedade, a gente precisa seguir determinadas regras. Claro, todos nós sabemos disso. Mas às vezes acontece que a gente entra tanto nessas regras que a gente esquece de nós mesmos. Tu percebe questões na tua vida que sejam assim? Tu já aconteceu em algum momento da tua vida de tu pensar, ai caramba, eu tô me sentindo assim tão sobrecarregado, mas é porque parece que eu não tô vivendo a minha vida. Eu quero ter a minha vida de volta. Sabe essa sensação? Muitas vezes é por conta disso. Como que a gente consegue se motivar a partir disso, quando a gente identifica que isso é uma coisa que tocou teu coração lá? Se eu tô falando aqui e tiver alguma coisa que tu pense, nossa, agora a Cláudia falou comigo, é porque tem um ponto bem forte aí para trabalhar. Então presta bastante atenção, o que a gente pode fazer para trabalhar aí para ti. Boa?